principal destaque do dia de hoje é a decisão da Suprema Corte americana que impôs a Trump uma derrota. Por 6 votos a 3, a Suprema Corte decidiu que as tarifas que desde abril do ano passado Donald Trump vem impondo ao mundo, usando essas tarifas como uma arma de pressão sobre os países de todo o planeta, inclusive o Brasil, que sofreu aí com essa artimanha, com esse modo de agir de Donald Trump para impor tarifas muito pesadas sobre as exportações para os Estados Unidos. A Suprema Corte diz que ele não pode fazer isso sem o aval do Congresso. Trump havia tentado usar aquela saída dizendo que era uma emergência nacional a imposição dessas tarifas que se justificariam por essa emergência. A gente sabia que era fake, que não existia nenhuma emergência que justificasse, que embasasse a decisão dele, que era unilateral de impor tarifas ao mundo. A Suprema Corte, então, diz que, de fato, não há emergência e que para impor novas tarifas, para aumentar essas tarifas, ele tem que ter aval do Congresso, mas aí, agora há pouco, Donald Trump deu uma entrevista coletiva em que ele dobrou a aposta em relação à decisão da Suprema Corte. Deu claros sinais de que não pretende obedecer, disse textualmente que as tarifas continuarão a ser cobradas e, mais que isso, anunciou que vai assinar ainda hoje uma tarifa extra de 10% e chamou de tarifa extra global, valendo para o mundo inteiro mais 10% de tarifa para quem exporta para os Estados Unidos. Já temos um trechinho da fala dele, Renan? Vamos ouvir. They're just being fools and lapdogs for the rhinos and the radical left Democrats, and not that this should have anything at all to do with it. They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. It's my opinion that the court has been swayed by. Bom, esse é um trecho em que Donald Trump disse que os ministros que votaram contra as tarifas são idiotas, estúpidos, que estão agindo como capachos dos democratas e chamou a decisão de vergonhosa por diversas vezes, disse que é uma decisão vergonhosa e aí então anunciou, como eu já informei aqui, essa dobra na aposta, dizendo que vai enfrentar a decisão, que tem caminhos e que tem estratégias para conseguir não só manter as tarifas já cobradas, como aumentar com essa tarifa global. Eduardo Barão, ao vivo com a gente, abrindo entre nós hoje, justamente para falar sobre esse momento que, mais uma vez, Donald Trump, sendo Donald Trump, e em vez de reconhecer uma derrota na Suprema Corte, dá sinais de que pode não obedecer, né, Barão? Olá, Adriana, boa tarde para você, para o tarde. Renan, para todo mundo no Brasil. O Trump está falando até agora, né? Está tentando explicar qual será a estratégia dele diante dessa maior derrota que sofreu na justiça aqui dos Estados Unidos. Muita gente tinha dúvidas se a Suprema Corte, que tem ali maioria formada por juízes que foram indicados por presidentes do Partido Republicano, ou seja, juízes considerados conservadores, iriam de alguma forma impor uma derrota a Trump. Foi exatamente isso que aconteceu num caso que não é um caso apenas do país, dos Estados Unidos, mas, como você falou muito bem, envolve a economia do mundo inteiro. Esse era o maior plano para a economia americana de Donald Trump, que acabou de sofrer esse revés por 6-3. Só que aí, depois dessa derrota acachapante de Donald Trump, dizendo que ele deveria passar pelo Congresso americano esse tipo de medida, que o tarifaço não poderia sair apenas da caneta dele como uma medida emergencial, o Trump falou até agora há pouco, terminou nesse instante a coletiva do presidente americano, dizendo que ele tem outras alternativas, e mais, que ele vai manter as tarifas e que vai aumentar em 10% globalmente. A questão a partir de agora é saber, Adriana, se ele vai simplesmente peitar uma decisão da Suprema Corte do país, ou se, mais ou menos como ele respondeu ali na coletiva, vai passar para o Congresso americano decidir, como a Justiça entendeu que deveria acontecer inicialmente, e aí ninguém sabe o que vai acontecer no Congresso dos Estados Unidos, se a medida vai ser aprovada, se não vai ser aprovada, e principalmente como vai funcionar essa relação com aqueles, digamos assim, que podem entrar na justiça aqui dos Estados Unidos querendo um ressarcimento. Segundo os números que foram divulgados, são cerca de 175 bilhões de dólares que o governo americano acabou recebendo em impostos por meio do tarifaço de Donald Trump. E o próprio Trump falou assim, olha, eu não vou devolver esse dinheiro, quem quiser que vai brigar na justiça daqui. Então é possível que a gente veja, a partir de agora,
países, importadores, empresas, agronegócios, enfim, com uma enxurrada de ações na justiça americana depois dessa decisão da Suprema Corte derrubando o tarifaço de Donald Trump. Ô Barão, as próximas horas e dias vão ser cruciais para a gente entender a estratégia Trump. Porque a gente sabe que a primeira reação dele é nunca sair como derrotado, é dizer que ele vai ficar mais poderoso ainda, e ele disse isso textualmente na coletiva, né? Que agora que ele vai mostrar que ele tem mais poder, que ele pode embargar países, que ele pode simplesmente suspender licenças de exportação para os Estados Unidos, que ele pode destruir outros países. Ele disse isso textualmente há pouco. Então, essa reação inicial dele de nunca reconhecer uma derrota e simplesmente dizer que tem mais poder e que vai fazer mais ainda e aumentar mais tarifas é uma reação até natural, pelo que se conhece dele. Agora, nas próximas horas e dias, a gente vai entender qual vai ser a estratégia. Se ele vai revogar tarifas, né, na base, né, legal em que ele impôs essas tarifas, que é a tal lei de emergência nacional, que a Suprema Corte diz que não pode, que só com aval do Congresso, e ele vai automaticamente, imediatamente, já impor as mesmas tarifas usando outras leis, outros estatutos que ele diz que tem. Então, assim, a estratégia que ele vai adotar, a gente não sabe exatamente, mas o fato é que ele está lá categoricamente dizendo que vai passar por cima, só não sabemos como, né? Esse discurso, Adriana, do Trump, né, agressivo, a gente já cansou de ver, né? O que tem agora na situação é esse discurso contra a Suprema Corte do país, chamando alguns juízes de lacaios, né? Os juízes estarem mancomunados ali com os democratas, dizendo que está profundamente arrependido, porque algumas escolhas, inclusive, de juiz, foi ele que fez. Então, juízes que teoricamente poderiam votar a favor dele, não escolheram isso, escolheram votar contra o tarifaço. Então, o Trump está mostrando um pouco de rancor também, porque imaginava que o juiz que ele colocou na Suprema Corte votaria de acordo com o pensamento dele. Na prática, não foi isso que aconteceu, pelo menos em alguns casos, né? De qualquer forma, há essa dúvida a partir de agora. Como que se dará, se é que se dará, essa contração de Trump, né? Mantendo a tarifa e aumentando em 10% depois que a Suprema Corte falou que não é possível, né? Ele vai passar isso pelo Congresso, o Congresso está brigando até agora para aprovar qualquer medida dele, então não é um negócio tão simples, tão fácil. E como lidar, principalmente, com essa enxurrada que ele admitiu que virá. Ele falou assim, olha, eu não vou dar esse dinheiro para nenhuma empresa, para nenhum governo, não vou devolver esse imposto que foi tomado. Eles que briguem na justiça. E como que vai acontecer isso? Digamos que um juiz federal ou estadual dê ganho de causa para aquela empresa, para aquela importadora, né? Como que vai acontecer isso? O governo federal não vai pagar? Então são muitas perguntas no momento. O fato principal é que Trump teve uma derrota importantíssima na Suprema Corte, da principal ação econômica que ele fez, que até agora não resultou em boas coisas aqui para os Estados Unidos, não vimos empresas vindo para cá para fugir de impostos. Na verdade, a inflação aqui aumentou porque as pessoas tiveram que pagar mais caro em produtos importados. Então, a ação da Suprema Corte de hoje é uma super derrota para Donald Trump. Se ele vai conseguir encontrar caminhos para manter essa política, a gente só vai saber nos próximos dias, nas próximas semanas, Adriana. É isso, e aí também vamos ficar atentos aí à reação dos países, né? Como que os países agora vão lidar com essa nova situação. Isso torna a relação com os Estados Unidos difícil, porque quando você parece que está caminhando para ter uma negociação, para levar a conversa para bases comerciais, aí vem essa reviravolta, essa derrota e já essa ameaça dele de piorar as circunstâncias. O presidente Lula tem previsão aí de um encontro em março com o Donald Trump e tem que mudar talvez a estratégia, o discurso de acordo com as próximas decisões dele. O Renan ia colocar um ponto? Tem posicionamentos já aqui da União Europeia. Um porta-voz disse mais cedo que empresas dos dois lados do Atlântico dependem de estabilidade e previsibilidade nas relações comerciais, por isso continuam a defender tarifas baixas e trabalhar para reduzir essas tarifas. Reino Unido também se posicionando. Um porta-voz do governo britânico, num comunicado, emitiu que o Reino Unido goza das tarifas recíprocas mais baixas a nível mundial e, em qualquer cenário, espera que a posição comercial privilegiada se mantenha. Suíça também se posicionando. A Câmara de Comércio Britânica também emitiu uma nota falando que a prioridade continua sendo a redução das tarifas, e tem algumas empresas também que atuam globalmente
tem monitorado de perto essas consequências a partir de agora dessa movimentação nos Estados Unidos a partir da Suprema Corte com a reação americana por parte do presidente Donald Trump. Barão. Não, só o último detalhe, né? A bolsa aqui de valores americana subiu depois da decisão da Suprema Corte, ou seja, nos negócios muita gente está gostando dessa decisão da Suprema Corte em relação a derrubar o tarifaço, né? Agora tem que ver como que o Trump vai conseguir, se é que ele vai conseguir aumentar em 10% e qual impacto isso vai ter, como você falou, Adriana, nos negócios que já foram fechados, porque muitos acordos já foram fechados depois do primeiro, do segundo, terceiro tarifaço, que foram 3 na sequência que ele anunciou, né? Então, são muitas perguntas para serem respondidas. Eu não sei se ser importador hoje, Adriano, estaria feliz ou estaria triste, né? Porque provavelmente eu vou querer entrar na justiça americana para tomar esse dinheiro de volta, mas eu não sei se a negociação que eu vou fazer amanhã vai valer depois de amanhã, o que evidentemente para qualquer um que faz negócio não é bom. Essa imprevisibilidade, ainda mais com os Estados Unidos, do jeito que está o negócio, não faz bem para ninguém. Aqui no Brasil, recuo de 0,92% na moeda americana, dólar valendo a R$ 5,17. Inclusive, Juliana Rosa vai estar aqui daqui a pouco no Entre Nós também repercutindo essa fala do presidente americano e o impacto no mercado. É isso, mexendo mais uma vez com a economia do mundo todo.